Que bom ter você aqui com a gente para esse segundo episódio da série Em Gênesis. Eu sou a Fabiana, do Ovelha Peregrina. No nosso último encontro, a gente abriu o envelope do livro de Gênesis e a gente pôde conhecer quem é o autor desse livro, que é Moisés, a audiência para quem o livro foi escrito, que é o povo de Israel, que havia sido liberto de mais de 400 anos de escravidão no Egito, e esse povo estava prestes a entrar em Canaã, a terra prometida, depois de peregrinarem por 40 anos no deserto. Lá no Instagram do Ovelha Peregrina, essa semana passada, eu também postei um videozinho falando sobre gênero literário. O gênero literário de Gênesis é uma narrativa. E eu falei um pouco sobre o que nós precisamos nos atentar quando nós lemos uma narrativa. Se você ainda não viu, confere lá depois. E agora, então, você pode preencher o seu marcadorzinho de livros e manter ele com você ao longo de todo o estudo de Gênesis como um lembrete dessas coisas tão importantes. Bom, se esse estudo já está sendo uma bênção para a sua vida, eu gostaria de te convidar a inscrever no nosso canal e a curtir e compartilhar esse vídeo com alguém que você gostaria de ver crescendo na palavra junto com você. Agora vamos mergulhar nesse texto. Mas antes da gente entrar verso a verso, eu queria que você percebesse algumas coisas importantes. E aqui a gente vai falar sobre a forma do texto. Gênesis 1 é uma narrativa extremamente organizada, com repetições, com ritmo, com refrões. A gente ouve expressões voltando de novo e de novo. E Deus disse, e assim se fez. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã. É quase como se houvesse um refrão por trás do texto. Então, a estrutura também é usada para comunicar a mensagem. E ao ler o texto, você deve ter percebido que o ritmo da narrativa muda em alguns momentos. O texto desacelera, Moisés dá mais espaço a certos atos criadores. E quando isso acontece, a gente precisa prestar atenção, porque o próprio autor está nos dizendo onde nós devemos olhar com mais cuidado. Então, vamos começar aqui do princípio. E diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Em hebraico, o texto diz assim: Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. A primeira palavra, Bereshit, ela aponta para começo. Mas não é apenas um começo da história de Israel, e nem apenas um começo da história humana, mas o começo da própria realidade criada. Antes desse princípio, Deus já era. Antes da luz, antes do tempo, da matéria, do homem, Deus. A Bíblia não começa tentando provar a existência de Deus, ela começa pressupondo Deus como a realidade fundamental de todas as coisas. E o nome usado para Deus aqui é Elohim. Moisés não começa usando o nome da aliança, Yahweh. Esse nome vai aparecer depois. Mas aqui ele usa Elohim, um nome que apresenta Deus em sua majestade, poder e soberania como um criador universal. E isso é importante, porque Moisés está escrevendo para um povo que havia saído do Egito, uma terra cheia de divindades, imagens, poderes cósmicos, deuses associados ao sol, ao rio, à fertilidade, à morte, à vida. E a primeira coisa que esse povo precisava ouvir é que o Deus que os libertou não é uma divindade tribal, local ou limitada. Ele é o criador dos céus e da terra. Ele não governa apenas Israel, ele governa tudo. E aí nós temos o verbo bará, o verbo usado para criar. Esse verbo no Antigo Testamento, quando ele aparece nessa forma, ele só tem Deus como sujeito. Então, o homem pode fazer, formar, construir, cultivar, organizar, mas bará aponta para a criação, para a ação criadora soberana de Deus. O texto começa com Deus criando e criando por sua própria vontade. A expressão céus e terra comunica essa totalidade e é uma forma hebraica de dizer tudo o que existe. Portanto, o primeiro verso de Gênesis, ele está dizendo, no princípio, Deus criou tudo. Tudo deve a sua existência a Ele, nada é autônomo, nada existe por si mesmo, nada pertence a si mesmo. Toda criação carrega a marca da vontade do Criador. E isso por si só já confronta muitas mentiras. Confronta o ateísmo, porque Deus existe. Confronta o materialismo, porque a matéria não é eterna. Confronta o panteísmo, porque Deus não é a criação. Confronta o politeísmo, porque há um só Deus e ele criou todas as coisas. Então, só esse primeiro verso já nos ensina que a Bíblia começa onde toda teologia saudável deve começar. Não no homem, mas em Deus. Porque só quando sabemos quem Deus é, podemos compreender corretamente quem nós somos. E é exatamente em Deus, o personagem principal dessa narrativa e de toda a Escritura, é que iremos focar ao longo desse estudo. Se você leu Gênesis capítulo 1, você provavelmente percebeu que o foco de Moisés não é explicar como as coisas foram criadas em um sentido científico, e nem é satisfazer todas as nossas curiosidades sobre a duração dos dias, a idade da Terra ou os mecanismos envolvidos na criação.
Isso não significa que essas perguntas sejam irrelevantes, mas significa que elas não são o foco principal do texto. Inclusive, eu acho que cabe aqui uma observação muito sábia, feita pelo saudoso teólogo R.C. Sproul. Ele diz assim: é melhor não gritar onde Deus apenas sussurra. E essa frase, ela nos ajuda a ler Gênesis e toda a Bíblia com humildade, porque muitas vezes nós somos tentadas a fazer perguntas ao texto que o texto não está tentando responder, enquanto nós deixamos de perceber aquilo que o texto está enfatizando repetidamente. Então Moisés não parece estar interessado em nos transformar em especialistas em cosmologia. Ele parece interessado em nos fazer contemplar a Deus. Então vamos ao verso 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Se o versículo 1 nos apresentou Deus, o versículo 2 nos apresenta um cenário sobre o qual Deus irá agir. E Moisés faz isso usando 3 imagens. Primeiro ele diz: a terra estava sem forma e vazia, a terra era sem forma e vazia. E essas palavras, elas descrevem algo que ainda não estava organizado, ainda não estava preparado para ser habitado, ainda não estava preenchido. Isso é importante porque os próximos dias da criação, eles vão responder exatamente a esse problema. A terra é sem forma, e então Deus começa a dar forma, e a terra é vazia, e então Deus começa a preenchê-la. Nos 3 primeiros dias, Deus forma, nos 3 dias seguintes, Deus preenche. Por isso, no seu material, eu coloquei essa tabelinha, para que você pudesse visualizar a forma organizada e com propósito que a criação foi feita. Depois, Moisés acrescenta: havia trevas sobre a face do abismo. A palavra usada para abismo é terrom, as profundezas, as águas profundas, o oceano primordial. E aqui existe algo muito importante, porque no mundo antigo, especialmente nas culturas ao redor ali de Israel, o mar e o abismo eram frequentemente associados a poderes divinos, a forças cósmicas, caóticas, que rivalizavam com os deuses. Mas Moisés, ele não apresenta nada disso. O abismo não fala, o abismo não luta, o abismo não resiste, o abismo simplesmente existe sob o governo de Deus. Não tem batalha cósmica, não tem competição, não tem disputa. Não existe um Deus do caos enfrentando o Deus da Bíblia. Existe apenas Deus e tudo mais é criação. Então chegamos à terceira imagem, talvez a mais bela do versículo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em hebraico, Ruach Elohim. A palavra ruar pode significar vento, sopro ou espírito. Mas qualquer que seja a nuance exata, a imagem é muito clara. Deus está presente. Antes da primeira palavra criadora ser pronunciada, antes da primeira separação ou da primeira criatura surgir, Deus já estava lá. A ideia de pairar aparece também lá em Deuteronômio, no capítulo 32, verso 11. Ali, uma águia paira sobre seus filhotes, protegendo, guardando, preparando. Então há algo extraordinariamente terno nessa imagem. O versículo não descreve um Deus distante, observando a sua criação de longe. Ele descreve um Deus presente, ativo e pronto para agir, pronto para trazer ordem, pronto para trazer vida, trazer beleza. O Espírito de Deus está ali esperando por um comando para dar vida àquele cenário. Muitas vezes a gente lê esses versos em Gênesis e a nossa atenção vai para o vazio, vai para as trevas, vai para o abismo, não é? Mas Moisés parece querer que os nossos olhos terminem em outro lugar, no Espírito de Deus. Porque o personagem principal do versículo não é o caos, é Deus. O vazio não é o centro da cena, Deus é. E isso prepara o caminho para tudo o que vai acontecer a seguir. Porque no versículo seguinte, Deus vai falar. E quando Deus fala, a luz surge, a ordem aparece e a vida floresce. Então, antes da primeira palavra criadora, Moisés quer que saibamos de algo extremamente relevante. Deus já estava lá, soberano, presente e perfeitamente capaz de transformar aquilo que era informe e vazio em um mundo cheio de vida e beleza. Versos 3 a 5 diz assim: então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Depois de nos apresentar Deus no verso 1 e o cenário sobre o qual Deus irá agir no verso 2, Moisés registra a primeira fala divina de toda a Bíblia. Mas é interessante perceber que esses versículos seguem um padrão que vai se repetir ao longo de todo o capítulo. Se lembra que a gente falou de ritmo, de uma espécie de refrão? Pois bem, o ato criativo é descrito por uma sequência de elementos. Um comando divino, um relato do seu cumprimento, uma avaliação divina, uma declaração de domínio.
Então, primeiro Deus dá uma ordem: haja luz. Depois, o texto relata o resultado: e houve luz. E em seguida, Deus avalia a sua obra. E viu Deus que a luz era boa. E então ele exerce seu governo sobre aquilo que criou, separando e nomeando. Deus fez separação entre a luz e as trevas e chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Essa estrutura não é acidental. Moisés está nos mostrando que Deus cria, avalia e governa. Ele não apenas traz as coisas à existência. Ele estabelece a sua ordem, seu propósito e seu lugar dentro da criação. A gente precisa se lembrar de que aquela audiência era acostumada com histórias da criação envolvendo guerras entre deuses, disputas de poder. Mas o Deus de Gênesis não luta para criar. Ele fala. E aquilo que ele ordena passa a existir. A criação responde instantaneamente à voz do seu Criador. E isso nos ensina algo profundo sobre quem Deus é. Seu poder não depende de instrumentos, não depende de ajuda, não depende de circunstâncias favoráveis. Sua palavra é eficaz. Quando Deus fala, a realidade responde. No Salmo 33, o salmista diz: Pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Moisés está nos ensinando desde o início que existe uma distância infinita entre Deus e sua criação. Nós trabalhamos para produzir, Deus fala e produz. Nós dependemos de recursos, Deus cria pela sua própria palavra. Nós somos limitadas, mas Deus é soberano. E ele diz: haja luz. Olha, eu confesso que toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro do meu filho. Se você tem um adolescente em casa como eu, sabe que acender a luz do quarto dele, especialmente depois de um final de semana inteiro jogando videogame, pode ser uma experiência bem reveladora. Eu costumo brincar com meu filho de que o problema não é a bagunça existir, o problema é a luz. Porque quando está escuro, parece que está tudo bem, mas basta acender a luz e tudo aquilo que estava escondido se torna visível. E talvez seja exatamente por isso que a luz aparece logo aqui no início da narrativa. E eu não sei se você percebeu um detalhe, até curioso, a luz aparece no primeiro dia, mas o sol só vai ser criado no quarto. Isso significa que Moisés está separando cuidadosamente a luz dos corpos celestes. E isso é extremamente importante para um povo que adorava lua, sol e consultava as estrelas. Moisés já começa a desmontar essa ideia da idolatria, essa idolatria deles. A luz existe antes do sol, porque a luz não depende do sol. A luz depende de Deus. O sol nem a lua são divindades. As estrelas não governam a história. Todas elas são criaturas. E todas elas vão aparecer mais tarde no capítulo como servas dos propósitos de Deus. Então a gente chega ao verso 4, e Deus viu que a luz era boa. Aqui a gente encontra a terceira etapa do padrão. Depois do comando e cumprimento, vem a avaliação divina. Pela primeira vez, a gente ouve uma frase que vai se tornar um refrão ao longo do capítulo. Deus viu que era bom. Mas não é bom segundo a nossa avaliação. A gente diz, por exemplo, que um chocolate é bom. É bom mesmo, né? Uma massagem nos pés é boa, agradável. Mas a ideia aqui, ela é mais rica do que simplesmente agradável ou bonita. A luz é boa, porque corresponde perfeitamente ao propósito para o qual Deus a criou. Ela é exatamente aquilo que deveria ser. Ela cumpre perfeitamente a intenção do Criador. Isso nos ensina algo extremamente importante. O padrão da bondade não nasce da criatura. O padrão da bondade nasce de Deus. Não é a criação que avalia o Criador, é o Criador quem avalia a sua criação. Deus vê, declara, define. Então o texto continua: e fez separação entre a luz e as trevas. E aqui encontramos um dos grandes temas de Gênesis: separação, distinção, ordem. Deus separa, Deus distingue, Deus estabelece limites. Ao longo da semana da criação, a gente vai ver isso repetidas vezes. Luz e trevas, águas superiores e águas inferiores, terra e mar, tudo encontra o seu lugar e a sua função. Isso é profundamente significativo. Porque o primeiro ato organizador de Deus não é preencher, é separar, distinguir. Antes de encher o mundo, Deus estabelece ordem. Antes de produzir a abundância, Deus estabelece distinções. E isso vai ter implicações para toda a história da Bíblia. Porque o Deus que separa luz e trevas é o mesmo Deus que vai chamar o seu povo a discernir entre santo e profano, entre puro e impuro, entre verdade e mentira, entre fidelidade e idolatria. A ordem da criação já começa a revelar algo do caráter do Criador. Então a gente chega ao verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Aqui a gente vê uma declaração de domínio. Na Bíblia, dar nome não é um detalhe, dar nome é um ato de autoridade. Aquele que nomeia demonstra domínio.
Então, ao chamar a luz de dia e as trevas de noite, Deus está exercendo a sua soberania sobre a sua criação. Ele não apenas cria, mas ele governa aquilo que ele criou. Ele define identidade, estabelece função, determina lugar. A criação não é apenas produzida por Deus, ela permanece sob o governo de Deus. E então a gente ouve pela primeira vez o encerramento que marca toda a semana da redenção, da criação, desculpa. Um marcador temporal. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E aqui vale a pena fazer uma pausa, porque a expressão ela pode soar um pouco estranha para os nossos ouvidos modernos. A gente espera ler, houve manhã e noite, ou simplesmente houve dia e noite. Mas Moisés escreve, houve tarde e manhã. E isso não é um detalhe sem importância. Se lembre de quem está ouvindo, quem é a nossa audiência. O povo de Israel. Para os judeus, o dia não começa pela manhã, mas ao entardecer. E isso segue o padrão da criação: trevas, entardecer e luz, amanhecer. Por isso, até hoje, o sábado judaico ele começa ao pôr do sol da sexta-feira e ele termina ao pôr do sol do sábado. Assim, quando Moisés diz houve tarde e manhã o primeiro dia, ele não está apenas marcando a passagem de tempo, ele está descrevendo o primeiro dia segundo a compreensão que seria familiar para o povo da aliança. O tempo agora está organizado. O ritmo da criação foi estabelecido. O mundo começa a funcionar segundo a ordem determinada por Deus. E assim termina o primeiro dia. Mas perceba o que Moisés nos mostrou. Por meio desse padrão de comando, cumprimento, avaliação e domínio, a gente aprende muito mais do que a origem da luz. A gente aprende sobre o que Deus fala. A gente aprende sobre o Deus cuja palavra possui poder criador. O Deus que define o que é bom, o Deus que estabelece ordem, o Deus que governa aquilo que criou. O Deus diante de quem não existem rivais. E talvez seja impossível ler essas palavras sem nos lembrarmos da forma como João abre o seu evangelho. No princípio era o Verbo. João ali deliberadamente nos leva de volta para Gênesis. Porque as palavras, a palavra por meio do qual Deus criou todas as coisas não é uma força impessoal, é o próprio Cristo. Aquele que diz, eu sou a luz do mundo. A primeira luz de Gênesis aponta para uma luz maior, uma luz que não apenas ilumina a criação, mas ilumina corações. E é exatamente isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 6. O Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo brilhou em nosso coração. O Deus que trouxe luz ao cosmos continua trazendo luz a pecadores. E isso prepara o caminho para a gente entender que a criação não é apenas o início da história. Ela é também um prenúncio da nova criação que Deus realiza em Cristo. Isso não é lindo? Bom, então vamos seguir para os versos 6 a 8. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Logo percebemos que o padrão do primeiro dia continua, o ritmo continua. Deus fala, sua palavra produz exatamente aquilo que foi determinado. E aquilo que foi criado recebe o seu lugar dentro da ordem estabelecida por ele. Mas agora a gente precisa entender o que é esse firmamento. A palavra no hebraico transmite a ideia de extensão, de expansão, algo estendido e firme. O propósito dessa expansão é descrito no próprio texto, né? A separação entre águas e águas. O tema da separação, ele reaparece, você percebe aqui? E aqui Deus estabelece uma divisão entre águas e águas. E Moisés descreve o mundo da perspectiva de um observador, da maneira como ele é percebido pelos seres humanos. Quando a gente olha para cima, a gente vê o quê? Uma vasta extensão acima de nós. E ali estão as águas dos céus, nuvem, chuva. E abaixo dela estão os mares, os oceanos. Então ele está nos mostrando a nossa atmosfera. Mas perceba que o interesse da narrativa não está nos mecanismos da criação, mas naquele que governa a criação. Aquilo que parecia desordenado no verso 2 começa a receber limites definidos pelo Criador. E essa é uma das diferenças mais marcantes entre a cosmovisão bíblica e as mitologias do Antigo Oriente. O Deus de Gênesis, ele apenas fala e a sua palavra basta. Os deuses pagãos, eles precisam lutar para estabelecer ordem. E é interessante perceber como essa verdade aponta para Cristo. Nos evangelhos, Jesus faz aquilo que somente o Criador pode fazer. Quando os discípulos estão lá aterrorizados pela tempestade, Jesus repreende o vento e o mar e imediatamente tudo se aquieta. E eles se perguntam ali, quem é esse que até os ventos e o mar lhes obedecem? E a resposta, ela já começou a ser construída aqui em Gênesis. Os ventos e as águas obedecem porque pertencem ao Senhor que os criou. O mesmo Deus que estabelece limites às águas é aquele que em Cristo ordena que o mar se cale. Então Deus chama o firmamento de céus.
E isso amplia ainda mais a visão que Moisés está construindo. O Senhor não governa apenas a terra, os céus também pertencem a ele. E novamente houve tarde e manhã, o segundo dia. Agora, antes de seguirmos para o terceiro dia, vale a pena dar um passo para trás e observar a estrutura maior que está se formando. Se lembra do problema que foi apresentado no verso 2, né? A terra estava o quê? Sem forma e vazia. E o que o restante do capítulo responde a essas duas realidades, né? Nos dias 1, 2 e 3, Deus estabelece os domínios. Nos dias 4, 5 e 6, Deus preenche esses domínios com os seus habitantes. Dá uma olhada na sua tabela. No primeiro dia, Deus separa luz e trevas. No quarto dia, ele coloca os luminares para governarem o dia e a noite. No segundo dia, Deus separa as águas e estabelece o firmamento, os céus. No quinto dia, ele preenche os céus com as aves e as águas com as criaturas marinhas. No terceiro dia, Deus faz surgir a terra seca e a vegetação. No sexto dia, ele preenche a terra com animais e, finalmente, com o ser humano. Então, os dias conversam entre si. A criação é como uma casa sendo preparada para ser habitada. É um reino sendo organizado para receber os seus súditos. É um templo sendo estruturado para manifestar a glória de Deus. E isso também nos ajuda a perceber por que o ser humano ele só aparece no sexto dia. O homem, ele não surge por acaso, ele não aparece no meio da narrativa como mais uma criatura entre outras. Toda a criação está sendo ali preparada para recebê-lo. Mas a gente ainda não chegou lá. Vamos seguir aqui com dos versos 9 ao 13. Diz assim: E Deus disse: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto da terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas e davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Bom, você percebeu aqui mais um ritmo, né? E pela primeira vez aqui a gente encontra algo novo. A linguagem de frutificação, de multiplicação, de continuidade de vida. A terra não é apenas formada, ela se torna fértil. Ela se torna produtiva e capaz de sustentar vida. Observe também, né, esse ritmo, essa expressão que vai aparecer várias vezes, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo o seu tipo. Então, uvas geram uvas, bananas geram bananas, cocos geram cocos. E essa repetição, ela é importante, porque Moisés continua enfatizando a ordem da criação. As coisas, elas não existem de maneira aleatória, confusa ou indistinta. Deus estabelece categorias, limites, identidades e funções. E aí Moisés conclui, né? E viu Deus que isso era bom. A terra foi formada, a terra produziu vida e Deus declara ambas as coisas boas, porque tudo corresponde perfeitamente ao propósito para o qual foi criado. E aí a gente ouve o de manhã, terceiro dia. E agora que os domínios foram estabelecidos, a gente está pronta para assistir Deus preencher aquilo que ele acabou de formar. Então vamos ler dos versos 14 ao 19? Diz assim: E Deus disse: Que haja luzeiros no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E Deus viu que isso era bom, houve tarde e manhã, quarto dia. No primeiro dia, Deus separou luz e trevas. E agora, no quarto dia, ele coloca luminares para governar essa ordem estabelecida. Governar aqui é no sentido de marcar quando um termina e começa o outro. A alternância entre dia e noite. E perceba como Moisés constrói a narrativa. Primeiro vem a luz, depois vem os luminares. Primeiro o domínio, depois os seus governantes. Os luminares recebem funções. Eles não existem aleatoriamente. Eles servem a propósitos definidos pelo Criador. Marcam o tempo, as estações, os dias, os anos. Organizam os ritmos da vida humana. E isso é importante. É importante porque mais tarde a gente vai ver Deus usando essa própria estrutura criada para organizar a vida de adoração do seu povo.
Em Êxodo e Levítico, Deus vai estabelecer sábados, festas anuais, tempos determinados para celebração, lembrança, culto. Mas tudo isso está fundamentado aqui. Antes de existir um calendário litúrgico, existia um Criador que governava o tempo. Antes de existir uma festa, existia um Deus que havia estabelecido as estações. Antes de existir Israel, existia um Deus que ordenava os dias e os anos. Então, o calendário de Israel não surgiria do acaso ou da tradição humana. Ele seria construído sobre a própria ordem criada por Deus. Porque o tempo pertence a Deus. As estações pertencem a Deus. Os anos pertencem a Ele. Mas é aqui que a gente precisa prestar atenção a algo extraordinário. Porque Moisés faz uma escolha muito curiosa. Uma escolha que teria sido percebida imediatamente pelos primeiros leitores, pelos primeiros ouvintes. Quando ele descreve os luminares, ele não usa as palavras hebraicas normalmente empregadas para sol e lua. Em vez disso, ele descreve o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Mas por que isso importa? Se lembre aqui comigo, nas culturas vizinhas, o sol e a lua, eles não eram vistos apenas como parte da criação, eles eram vistos como divindades. No Egito, o sol era adorado como deus Ra, e a lua também era associada a divindades ligadas ao tempo, à fertilidade e aos ciclos da vida. Na Babilônia, em Canaã e por toda parte ali, os astros, eles eram reverenciados, as estrelas eram consultadas. As pessoas acreditavam que os corpos celestes governavam destinos, definiam acontecimentos e controlavam a história humana. Mas havia algo ainda mais profundo por trás dessa adoração. Afinal, por que é que alguém adoraria o sol? Por que é que alguém adoraria a lua? Por que é que alguém ofereceria culto às estrelas? Porque eles acreditavam que eles dependiam delas. Pensa comigo, aquele povo vivia da agricultura. Se não houvesse chuva, se não houvesse colheita, se os ciclos da natureza falhassem, a fome chegaria. A sobrevivência, na perspectiva deles, estava diretamente ligada ao que acontecia nos céus. E dessa forma, eles passaram a acreditar que, ao agradar essas divindades, eles poderiam garantir fertilidade, prosperidade, proteção, abundância. Mas a Bíblia nos ajuda a enxergar que toda idolatria possui uma raiz mais profunda. Em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que os homens adoraram e serviram criatura no lugar do Criador. Você percebe que a idolatria ela não acontece apenas quando a gente se curva diante de algo criado. A idolatria acontece quando a gente troca o Criador por qualquer coisa que passe a ocupar o centro da nossa confiança, o centro da nossa esperança, dos nossos afetos. E tem algo ainda mais sutil aqui. A idolatria ela não tenta apenas atribuir poder a algo criado. Ela tenta colocar o divino a serviço dos desejos humanos. O idólatra ele não quer simplesmente um Deus. Ele quer um Deus que possa ser usado. Um Deus que garanta aquilo que ele mais deseja. Um Deus que assegure colheitas, que produza fertilidade, que ofereça proteção, que traga prosperidade, que possa ser consultado, manipulado, negociado, controlado. No fundo, a idolatria sempre coloca o adorador no centro. Deus deixa de ser o fim da adoração e se torna um meio para alcançar outra coisa. E quando a gente olha por essa perspectiva, a gente percebe que a idolatria não é apenas um problema antigo, é um problema do coração humano. Porque ainda hoje nós somos tentadas a transformar Deus em um gênio da lâmpada, em um instrumento para alcançar aquilo que realmente desejamos. Mas Gênesis destrói essa lógica. Porque Moisés olha para aquilo que as nações adoravam e simplesmente diz: não, não são deuses, são criaturas. E aí ele faz algo que é quase surpreendente, porque ele sequer concede destaque aos nomes dos luminares. Ele não diz sol ou lua, ele diz apenas luminar maior e luminar menor, porque eles não merecem adoração. Eles são apenas servos cumprindo a função que lhes foi atribuída pelo Criador. E ele acrescenta, sem delongas, fez também as estrelas. E essa frase ela sempre me impressiona, porque aquilo que o mundo antigo reverenciava, que consultava, recebe apenas uma breve menção, quase como um detalhe secundário, porque elas são apenas parte da criação, as estrelas são apenas parte da criação. E isso comunica algo profundamente libertador. Os astros não governam a sua vida. O destino não governa a sua vida. As forças da natureza não governam a sua vida. Os céus não governam a sua vida. Deus governa. E o quarto dia nos ensina que Deus não possui rivais nos céus. Aquilo que as nações adoravam e temiam, aquilo que parecia controlar a história, é apenas obra das mãos de Deus. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia.
O primeiro domínio agora foi preenchido e a criação continua avançando cuidadosamente em direção ao seu clímax. Se Deus não possui rivais nos céus, nós veremos no próximo dia que ele também não possui rivais nos mares. Vamos ler do verso 20 ao 23? E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra sob o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Os céus receberam as suas criaturas, as águas receberam seus habitantes. A gente começa aqui a sentir um movimento crescente de vida, né? Aquilo que estava vazio começa a ser preenchido. Aquilo que havia sido preparado agora recebe os seus moradores. E o texto diz: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. A linguagem aqui é de abundância. É transbordante, não é de escassez, é de plenitude, de multiplicação, de vida florescendo por toda parte. Você consegue imaginar como é que deve ter sido tudo isso? Ai, uau, é lindo, né? A criação transborda da bondade do Criador. E aí a gente vê no verso 21, a gente tem que Deus, pois, criou as grandes criaturas marinhas. E a expressão no hebraico, ela aponta para grandes monstros marinhos, as grandes criaturas das profundezas. E aqui a gente precisa se lembrar do mundo em que Israel vivia, né? Muitas narrativas falavam de monstros marinhos que precisavam ser derrotados pelos deuses para que a ordem fosse estabelecida. Inclusive, o falso deus Baal, que era dito o deus da fertilidade para o povo cananeu, segundo a mitologia, né? Estava sempre lutando contra esses monstros marinhos, os dragões do mar. Se você for no livro de Isaías, de Jó, eles também falam de criaturas marinhas grandes. O Salmo 74, por exemplo, o salmista fala do Leviatã. Mas a gente não sabe que tipo de bicho seriam essas criaturas, né? Mas o ponto aqui é que Moisés não está descrevendo uma batalha, ou um conflito e nem uma vitória. Ele simplesmente diz que Deus criou essas grandes criaturas marinhas. Aquilo, então, que aparecia nos mitos, aquilo que as nações temiam, aquilo que representava o caos, é apenas uma criatura, não é rival de Deus. Não é adversário de Deus e muito menos uma ameaça para Deus. É a obra das suas mãos. E Moisés então continua corrigindo a visão de mundo do seu povo. Aqui também, mais uma vez, a gente ouve a expressão segundo a sua espécie. Então, aves geram aves, mamíferos geram mamíferos, peixes geram peixes, segundo suas espécies. Nada aleatório, nada escapa do propósito divino. Então a gente lê aqui algo novo aqui também. Deus abençoa as criaturas vivas. No verso 22, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multiplicai e enchei as águas, né? Essa é a primeira bênção registrada nas Escrituras. E isso é muito importante, porque a bênção, ela não aparece depois que a criação termina. Ela faz parte da própria criação. A bênção é a continuação da obra criadora de Deus. A bênção de Deus é o favor eficaz de Deus operando para que os seus propósitos sejam cumpridos. Por isso a criação, ela está cheia de vida, porque Deus abençoa, sustenta, faz florescer. E aí a gente ouve tarde e manhã, o quinto dia. A terra está preparada. E será sobre essa terra que Deus colocará a sua imagem. O clímax da criação está se aproximando. Vamos ler dos versos 24 a 26? Diz assim: Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie. E todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Chegamos ao sexto dia, o último dia da obra criadora. Então, no terceiro dia, Deus fez surgir a terra seca e a vegetação, e agora essa terra está sendo preenchida com seus habitantes. Mas algo muito interessante acontece aqui e o ritmo muda, a velocidade diminui, o texto desacelera. A gente ouve Deus falar de forma diferente. No verso 26 ele diz: também disse Deus, cadê 26? Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Até aqui a gente tinha ouvido: haja luz, haja firmamento, produza a terra, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Mas agora, algo diferente acontece.
Há uma espécie de deliberação, uma pausa, como se o próprio texto respirasse antes da obra final. Quando Moisés É como se Moisés, ele estivesse nos preparando para algo maior, maior do que tudo aquilo que a gente viu até agora. O homem e a mulher, eles são o clímax da criação. Mas dá uma olhada no texto. Façamos o ser humano. Façamos o homem. Quem é esse façamos? Ao longo da história, surgiram várias interpretações. Alguns sugeriram que esse façamos seja um plural de majestade, uma espécie de recurso retórico gramatical. A gente vê algumas pessoas importantes falando de si no plural, como se fosse corporativo, sabe, corporativamente. Outros estudiosos do Antigo Testamento, eles entendem que uma explicação provável é que Deus estivesse falando diante da sua corte celestial. Mas que fique claro que nós não somos imagem e semelhança de anjos e que os anjos não criam. A criação continua sendo obra exclusiva de Deus e nós somos imagem e semelhança de Deus somente. O mais provável aqui é que a gente tenha uma indicação, ainda que sutil, à Trindade, que já foi ali indicada no verso 2, quando o texto disse que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. De qualquer forma, o foco do versículo, ele não está em com quem Deus está falando. O foco aqui, ele está naquilo que Deus está prestes a criar, o homem, a mulher, a imagem de Deus na terra. Então Deus diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aqui nós chegamos ao coração de Gênesis, desse capítulo 1 de Gênesis. A expressão hebraica para imagem é tselem. Imagem, representação, retrato, reflexo. E a palavra para semelhança é demuth. Semelhança, correspondência, analogia. Durante séculos, os cristãos discutiram o que é que exatamente isso significa. Será que a imagem de Deus no homem está na racionalidade, na moralidade, na capacidade de se relacionar? E essas dimensões, elas possuem importância e nós fomos criadas com características morais e espirituais que refletem o caráter de Deus. A gente possui atributos comunicáveis de Deus. Nós somos seres pessoais, criativas, inteligentes, nos comunicamos por meio de palavras. E vale lembrar também que nós somos diferentes de Deus nos atributos incomunicáveis, como onipresença, onipotência, onisciência. A Débora vai conversar com vocês um pouco sobre isso no vídeo sobre doutrina. Mas aqui o próprio texto nos ajuda a olhar numa direção específica. Observe o que vem depois. Imediatamente depois vem e domine. A imagem também está ligada a governo, a representação, a autoridade delegada. No mundo antigo, especialmente no Egito e na Mesopotâmia, os reis eram frequentemente chamados de imagem dos deuses, de filhos dos deuses. Eles representavam a autoridade divina sobre determinado território. Mas havia um detalhe: apenas o rei recebia esse privilégio, apenas o rei, o governante. E aí Gênesis faz algo revolucionário, algo que teria sido chocante para um povo recém-saído do Egito. Deus pega uma linguagem reservada à realeza e a distribui a toda a humanidade. Não apenas ao faraó, não apenas aos reis, mas ao homem comum, à mulher comum, ao agricultor, ao pastor, ao artesão, à mãe. Todos carregam a imagem de Deus. Um teólogo escreveu que parece que Gênesis democratizou essa ideia antiga, e é uma afirmação realmente extraordinária, né? Porque no Egito apenas um homem carregava a imagem divina. Em Gênesis, toda a humanidade a carrega. Isso significa que a dignidade humana não nasce da força, nem da inteligência, nem da riqueza, nem da posição social, nem da utilidade. A dignidade humana nasce do fato de que nós fomos criadas para refletir algo do propósito do próprio Deus, algo do próprio Deus. Talvez eu consiga te explicar assim. Tá vendo essa xícara aqui? Pouco antes da gente se mudar do Brasil, meu marido começou a aprender cerâmica. E uma das coisas que ele fez foi essa xícara aqui. Eu sei que para você ela não tem nada de extraordinário. Ela não é uma peça famosa, ela não vale uma fortuna. E talvez você até encontre alguma parecida por aí ou em alguma loja. Mas para mim, ela tem valor. E não é por causa do barro e pelo seu formato ou pelas suas pintinhas bonitinhas. Ela tem valor porque eu conheço quem a fez. Eu vi as mãos que a moldaram. Eu vi o cuidado, eu vi a intenção. Eu conheço o artesão. Isso muda completamente a forma como eu olho para a peça. De certa forma, é isso que Moisés está nos ensinando. O valor da criação, ele nunca está apenas na criação. Está relacionada ao Criador. A dignidade humana não nasce daquilo que fazemos, não nasce da nossa produtividade, da nossa aparência, da nossa utilidade, mas nasce do fato de que fomos feitas pelas mãos de Deus. Carregamos a sua imagem, refletimos algo do nosso Criador. E talvez uma das razões pelas quais a vida humana tenha perdido tanto valor em nossa cultura seja exatamente essa. Porque quando a gente perde de vista o Criador, inevitavelmente a gente perde o valor da criação. Bom, voltando ao texto, tudo isso prepara o caminho para aquilo que Moisés dirá nos versos seguintes.
Porque ele ainda não terminou de nos mostrar o quão extraordinária é essa criatura que carrega a imagem do Criador. Ele abandona momentaneamente o ritmo da narrativa e escreve de forma poética, quase como se ele quisesse destacar aquilo que acabou de acontecer. Aqui a gente tem um pequeno poeminha que diz, né? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Observe a repetição, à sua imagem, a imagem de Deus, homem e mulher. Tudo aponta para uma única verdade. A humanidade ocupa um lugar singular dentro da criação. Apenas o homem e a mulher recebem essa descrição. Apenas eles são chamados imagem de Deus. E aqui a gente encontra algo maravilhoso. O texto não diz o homem foi criado à imagem de Deus e depois acrescenta a mulher também. Não. Moisés une os dois na mesma declaração. Homem e mulher os criou. No hebraico a gente tem macho e fêmea os criou. E a escolha dessas palavras não é acidental. Moisés está mostrando que a distinção entre homem e mulher faz parte da boa criação de Deus. E ao colocá-los ali junto, dentro da mesma declaração sobre a imagem divina, deixa claro que ambos compartilham da mesma dignidade fundamental diante do Criador. A mulher não recebe a sua dignidade do homem, ela a recebe diretamente de Deus. Ela também foi criada à sua imagem para refletir a sua glória, para viver diante da sua face. A mulher não ocupa uma categoria inferior. Homem e mulher carregam igual dignidade de representar Deus no mundo. E isso, com certeza, foi profundamente contracultural para o mundo antigo e, de certa forma, continua sendo contracultural para os dias de hoje. Mas a gente vai falar mais sobre isso no nosso próximo estudo da semana que vem. Mas Moisés ainda não terminou, porque a imagem de Deus, ela não fala apenas sobre quem somos, ela fala também sobre o nosso propósito. Para que nós existimos? No verso 28, diz que Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra, sujeitem-na, tenham domínio. Pela primeira vez, Deus fala diretamente à humanidade e as suas primeiras palavras, elas são de bênção. E então Deus lhes dá uma missão. Nós chamamos de mandato cultural. Frutificar, multiplicar, encher a terra, produzir cultura, dominar. Representar seu governo, expandir a glória de Deus por toda a criação. E olha que belo! O propósito da humanidade nunca foi simplesmente existir. Nós fomos criados para refletir Deus, representar e desfrutar de Deus, viver sob seu governo e espalhar sua glória por toda a criação. Isso nos ajuda a perceber algo doloroso sobre o pecado, porque o pecado ele não destruiu apenas o nosso comportamento, ele distorceu o nosso propósito. A gente passou a viver para nós mesmos, a gente passa a buscar a nossa própria glória, a gente passa a construir pequenos reinos particulares, mas o Evangelho é a história de Deus restaurando aquilo para o qual nós fomos criados desde o princípio. E é aqui que o Novo Testamento faz uma conexão maravilhosa, porque Paulo chama Cristo de a imagem do Deus invisível. Cristo não apenas carrega a imagem, Cristo é a perfeita imagem. Então aquilo que Adão falhou em refletir, aquilo que nós falhamos em refletir, Cristo refletiu perfeitamente. E agora Deus está restaurando a imagem, a sua imagem em seu povo. Por isso a salvação não é apenas perdão, é restauração, é nova criação. É Deus nos tornando novamente aquilo para o que fomos criadas desde Gênesis 1. Então, pessoas que refletem a sua glória, vivem sob seu governo, desfrutam sua presença e encontram em Deus o seu propósito final. E aí, finalmente, a gente chega nos versos 29 a 31, que diz assim, né? E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Depois de criar a humanidade, depois de abençoá-la, depois de confiar uma missão a ela, Deus faz algo muito interessante. Ele provê. As culturas ao redor, elas diziam que o homem deveria alimentar os deuses para obterem algo. Fazia parte dos rituais oferecer comida aos deuses. Mas aqui, Deus alimenta o homem, Deus provê. A criação não é entregue ao homem como um ambiente hostil, nem como um lugar de sobrevivência, pelo contrário. O que nós vemos aqui é abundância, generosidade, provisão. A terra transborda da bondade do Criador.
O mandato cultural não foi dado em um contexto de carência, foi dado em um contexto de abundância. Deus não estava enviando a humanidade para conquistar um mundo contra ele. Deus estava convidando a humanidade a florescer dentro de um mundo que ele havia preparado. Então, a narrativa não está apenas caminhando para trabalho, responsabilidade e domínio. Está caminhando ali para comunhão, relacionamento, desfrute. Porque o grande presente da criação nunca foi simplesmente a criação. O grande presente da criação é o próprio Criador. A humanidade foi criada para viver diante da face de Deus, para encontrar nele a sua alegria, para contemplar a sua glória refletida em toda a criação. E talvez seja por isso que o pecado é tão devastador, porque ele não destrói apenas a nossa obediência, ele rompe a nossa comunhão, ele nos afasta do próprio Deus. Ele nos faz buscar na criação aquilo que somente o Criador pode oferecer. Como diria Agostinho, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. E para finalizar a semana da criação, em Gênesis, no capítulo 2, depois de 6 dias de obra, algo surpreendente acontece. Deus para. Não porque estivesse cansado ou porque faltassem forças, né? Deus não se cansa. Mas porque a sua obra estava completa. E tem um detalhe literário interessante aqui. Essa declaração ecoa o que a gente viu no verso 1 do capítulo 1. O relato começou com Deus criando os céus e a terra e agora termina com os céus e a terra concluídos, juntamente com todo o seu exército, todos os seres, tudo o que ele governa. Por isso, ao longo das Escrituras, Deus é chamado também de Senhor dos Exércitos. Então aqui tem uma moldura literária, um inclusio que conecta o início e o fim dessa seção da criação. Os autores da Bíblia, eles frequentemente utilizam esse tipo de recurso para destacar uma unidade e a completude de uma seção. Então, vale a pena prestar atenção nesses ecos textuais ao longo da leitura. Então, Gênesis começa em 1:1 e vai até, essa narrativa da criação vai até o capítulo 2, verso 3. Leia comigo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há, e havendo Deus terminado o sétimo dia, a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia e de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então, tudo aquilo que Deus havia planejado foi realizado, nada ficou incompleto, nada ficou fora de lugar, nada precisou ser corrigido. E aí a gente lê que Deus descansou no sétimo dia. E esse descanso não é o descanso de quem se esgotou, é o descanso de quem concluiu perfeitamente a sua obra. É o descanso do rei que se assenta para contemplar o que realizou. É o descanso da satisfação, do deleite, da comunhão, da plenitude. Deus havia criado um santuário divino onde ele iria se relacionar com a sua criatura e ele estava plenamente satisfeito com tudo que havia criado. Essa ideia de santuário onde Deus vive com o seu povo percorre toda a Bíblia e é um dos grandes temas da Bíblia, especialmente quando a gente fala sobre reino de Deus. Um teólogo definiu o reino de Deus de uma maneira muito preciosa que eu gosto muito. Ele disse que o reino de Deus é o povo de Deus, num lugar de Deus, vivendo sob o governo de Deus. E a gente encontra o ápice disso em Apocalipse, quando a gente lê que Deus vem estar conosco no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. E algo muito importante acontece aqui, porque pela primeira vez na narrativa da criação, a gente não ouve tarde e manhã. O sétimo dia, ele não recebe um encerramento como os outros dias. E muitos estudiosos da Bíblia, eles entendem que isso aponta para algo maior. O descanso de Deus não é apenas um dia no calendário. É um estado de comunhão para a qual a criação inteira estava sendo conduzida. A criação caminha para o descanso em Deus. E veja que Deus abençoa e santifica o sétimo dia. Ele o separa dos demais dias. Não porque esse dia possua algo mágico em si mesmo, mas porque passa a representar uma realidade espiritual profunda. Deus estabelece um ritmo de trabalho, descanso, mas também estabelece uma liturgia de adoração. E esse tema também atravessa toda a Bíblia, porque o sábado é dado a Israel, os profetas vão falar sobre o verdadeiro descanso. O Senhor Jesus, ele diz: Vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, e eu os darei descanso. O autor de Hebreus vai falar de um descanso que ainda permanece para o povo de Deus. Então, tudo isso começa aqui em Gênesis 2, no Deus que termina a sua obra e convida a criação a desfrutar da comunhão com Ele. E isso nos ajuda a perceber algo maravilhoso. Porque a Bíblia não começa com seres humanos trabalhando para alcançar Deus. Ela começa com Deus trabalhando e concluindo a sua obra. E o descanso vem depois da obra de Deus e não depois da obra do homem. E essa é uma verdade que também vai ter ecos por toda a história da redenção.
Porque também em Cristo nós vemos uma obra completa. Na cruz, o Senhor declarou: está consumado. A obra necessária para a nossa salvação, ela foi realizada. E por isso nós somos convidadas a entrar no descanso que Deus oferece. E liturgicamente, o descanso do sétimo dia aponta para algo maior do que um simples dia de repouso. Aponta para a comunhão restaurada com Deus. Aponta para a satisfação encontrada nele. Aponta para a esperança de um dia em que toda a criação será plenamente renovada. E talvez seja até útil aqui a gente se lembrar do significado da própria ideia de Sabat. Sabat não é uma mera inatividade. Não é simplesmente tirar um dia de folga. É cessar o trabalho necessário para manter vida e corpo juntos. É interromper por um tempo as atividades que normalmente ocupam nossas mãos e as nossas mentes. É pararmos de trabalhar para nos dedicarmos ativamente àquilo para o qual nós fomos criadas, para adorar, para contemplar, para desfrutar de Deus. Porque o descanso nos lembra de algo que facilmente a gente se esquece quando a gente está ocupada. Deus continua sustentando o mundo, mesmo quando nós paramos. Tudo continua funcionando, porque é Ele quem faz, é Ele quem sustenta, é Ele quem mantém todas as coisas em perfeita ordem. E eu confesso que eu aprendi isso, um pouco disso bem na prática. Teve uma vez que eu tive que fazer uma viagem e meus filhos eram pequenininhos e eu tive que deixar eles com meu marido. E eu saí cheia de recomendações, lista, coisa pegada na geladeira, expliquei horário, rotina, refeições, coloquei esses lembretes. Meu coração tava miudinho, apertadinho. Eu pensava que nada ia dar certo sem mim. E no fundo eu acho que eu esperava voltar e ouvir o quanto eles sentiram a minha falta. Como aqueles dias haviam sido miseráveis e difíceis sem mim. Como a vida havia ficado complicada na minha ausência. Mas quando eu voltei, eu descobri algo surpreendente. Eles estavam bem. Eles haviam se divertido, criado memórias, vivido dias felizes. E de repente, eu percebi uma verdade simples, mas profundamente humilhante. Mesmo na minha ausência, tudo havia funcionado. O mundo não tinha parado porque eu não estava lá. E talvez o descanso tenha exatamente esse efeito sobre nós. Ele nos lembra que nós não somos indispensáveis, que nós não carregamos o universo sobre os nossos ombros, que Deus continua sendo Deus enquanto dormimos, enquanto paramos, enquanto descansamos, enquanto soltamos o controle. O descanso nos ensina a confiar. E essa confiança se transforma em adoração, porque nós percebemos que existe um Deus, sustentando aquilo que jamais conseguiríamos sustentar sozinhas. Então, o Sabat, ele nos lembra que nossa identidade não está naquilo que produzimos, nem no quanto realizamos e muito menos na nossa utilidade. Nos lembra que o nosso verdadeiro propósito é viver corandeu, diante da face de Deus, é amá-lo, é conhecê-lo, é glorificá-lo e encontrar nele a nossa alegria, o nosso contentamento. Assim, a primeira semana da história não termina com uma atividade frenética, mas com descanso, com deleite, com bênção, com comunhão, com presença de Deus. E isso nos lembra que o propósito final da criação nunca foi apenas produzir. Sempre foi viver em comunhão com o Criador, encontrando nele a nossa alegria, o nosso descanso e a nossa plenitude. Bom, ao longo dessa exposição, a gente falou bastante sobre a audiência original e o propósito de Moisés ao escrever. A gente viu que Deus, por meio de Moisés, ele estava reconstruindo uma visão de mundo centrada nele. Aquele povo que havia passado mais de 400 anos no Egito estava prestes a entrar em Canaã e eles precisavam aprender a enxergar corretamente a realidade. Então, ouvir esse relato da criação, saber a quem eles pertenciam, ao Deus Criador do universo e de tudo que nele há, e compreender que esse Deus tem soberania sobre todas as coisas, os encorajaria profundamente, aumentaria a fé deles. E essa realidade também nos encontra hoje. Porque o mesmo Deus que criou todas as coisas, que tem poder sobre toda a realidade e trouxe a luz, que trouxe luz às trevas da criação, ele é poderoso para intervir na nossa realidade, trazendo luz às trevas do nosso coração e fazendo todas as coisas novas. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, que assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nova criação, uma linguagem intencional. E a gente precisa perceber isso. Paulo não diz apenas que nós recebemos uma nova oportunidade. Ele não diz que nós nos tornamos pessoas melhores. Ele diz nova criação. E o apóstolo Pedro descreve essa realidade de forma semelhante lá em 1 Pedro, no capítulo 2,
Quando ele diz que Deus nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Chamadas das trevas para a luz. E não é exatamente isso que a gente viu aqui em Gênesis? Vamos imaginar assim. Imagina uma multidão caminhando. Todos seguem na mesma direção. As vozes são altas, confusas, misturadas. Ninguém parece saber exatamente para onde está indo. Mas todos continuam andando. E você está ali no meio daquela multidão. Seus olhos estão vendados e você escuta as vozes ao redor. Escuta opiniões, conselhos, promessas, ideologias, desejos, medos. Mas não consegue enxergar, não consegue distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, a vida da morte. Você apenas segue o fluxo, tateando no escuro, sem perceber que a multidão inteira está caminhando em direção a um abismo. Então, de repente, você ouve uma voz. Uma voz se destaca. Uma voz diferente de todas as outras. E ela chama pelo seu nome. Você para naquele momento e algo surpreendente acontece. A venda cai dos seus olhos. E pela primeira vez, você consegue enxergar. Você olha ao redor e percebe onde está, percebe para onde está indo. Percebe o perigo, percebe o abismo e percebe que existe uma luz forte, brilhante, quase desconfortável ao início, porque os seus olhos passaram tanto tempo acostumados com as trevas que chega a incomodar tamanha luz. Mas é uma luz irresistível, uma luz que revela, uma luz que atrai e você não consegue fazer outra coisa a não ser mudar de direção e começa a caminhar em direção a ela. E agora contra a multidão, contra a corrente, contra o fluxo. E enquanto você caminha, as coisas antigas começam a ficar para trás. Velhos amores, velhas lealdades, velhos ídolos, velhos desejos. E pouco a pouco, algo em você começa a ser transformado. Não apenas ao seu redor, mas dentro de você. O espírito que parava sobre as águas agora trabalha no seu coração. E a luz começa a expulsar as sombras. A ordem começa a substituir o caos. A verdade começa a substituir a mentira e aquilo que antes era vazio começa a ser preenchido, começa a florescer. E aí a gente começa a ver surgir frutos. Sabe quando Paulo fala de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Esse fruto brota como evidência dessa conversão. Assim como uma árvore viva produz fruto, o coração regenerado começa a produzir evidências da vida de Cristo. E então entendemos as palavras de Jesus quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, permanecei em mim. Porque a vida cristã nunca foi sobre tentarmos produzir fruto pelo esforço próprio. O ramo não produz vida, o ramo recebe vida. O fruto aparece porque existe união com a videira. E quanto mais a gente caminha para a luz do mundo, para o bom pastor, para o pão da vida, mais a gente percebe que o destino final dessa jornada não é simplesmente uma vida melhor. É Cristo. Foi para Ele que fomos chamadas. Foi para Ele que fomos criadas. Foi para refletir a sua glória, a sua imagem. E um dia a obra que Ele começou em nós será concluída. A nova criação será completa, a imagem será completamente restaurada e a comunhão será perfeita. E a gente vai ver, face a face, aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Porque a história que começou com haja luz, ela ainda não terminou. E um dia vai culminar na voz daquele que diz: eis que faço todas as coisas novas. Amém? Eu quero finalizar hoje lendo com você o Salmo de número 8. Vou só pegar o meu óculos aqui. E o salmista diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois pusestes nos céus a tua majestade. Verso 3. Quando contemplo os céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico teu nome em toda a terra. Amém? Queridas, que Deus as abençoe. Aqui embaixo na descrição do vídeo existem recursos para você se aprofundar ainda mais no texto. E fique ligada, não só aqui, mas no nosso Instagram. Siga nosso canal, curte, compartilha. E
E eu te vejo no próximo ensino. Que Deus te abençoe e que você tenha aí dias maravilhosos meditando nesse texto tão rico. Um beijo, até lá.